Bom dia. 2 Crônicas, capítulo 17. Livro de 2 Crônicas, capítulo 17. Então Josafá, o filho do rei Asa, passou a reinar em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou suas tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições militares na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que seu pai Asa havia conquistado. Deus caminhava com Josafá, pois a sua atitude foi aquela que de início seguira seu pai e não se deixou seduzir pelos cultos aos Baalins. O filho de Asa, Josafá, assume o seu lugar após a sua morte. E de início ele é um homem temente a Deus, obediente à palavra de Deus, assim como seu pai no início também foi. Nós vimos que no início do rei Asa ele era um homem temente a Deus, agia em conformidade com o evangelho do Senhor. Mas, no final, ele se extraviou, Inclusive, nós vemos quando ele mandou prender, colocou em cárcere um profeta que veio falar em nome do Senhor. E nós vimos a morte terrível dele. Mas agora o seu filho está no seu lugar, é um homem temente, é um homem que procura viver de acordo com a lei, de acordo com a Torá. Então Deus estava com ele, claro. Antes buscou ao Deus do seu pai e andou nos seus mandamentos e não imitou as práticas pecaminosas do povo de Israel. Por esse motivo, Deus, o Senhor, entregou o governo do reino em suas mãos. E todo Judá trouxe presentes a Josafá, e ele acumulou muita riqueza e glória. Seu coração se despertou para seguir corajosamente os caminhos de Deus, o Senhor, e ele retirou de Judá os altares idólatras e os totens pagãos chamados de postos e ídolos. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Obadias, Zacarias, Beneai, Natanael e Micaias, para ensinarem na cidade de Judá. Com eles foram os levitas, Semaias, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias, e os sacerdotes Elissama e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da Torá, da lei de Deus, o Senhor, dedicando-se à ministração e ao ensino do povo. Então, o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos da terra, que estavam ao redor de Judá, de modo que não ameaçavam nem guerreavam contra Judá. Então, Josafá, ele, zeloso pelas coisas de Deus, manda derrubar todos aqueles postes, ídolos, imagens de outros deuses, de qualquer coisa. Acaba com tudo aquilo e mais, ele determina que sacerdotes, homens de Deus, vão com a lei, com a palavra de Deus, com a Torá, a lei da época, enviando por todas as cidades ali do reino de Judá, ensinando o povo a palavra de Deus. E eles percorreram, nós vimos aqui, esses homens, esses sacerdotes, esses levitas do Senhor. Nós temos falado muito sobre levita. Levita é quem pertence à tribo de Levi, não cantores qualquer. Eles percorreram todo o Judá ensinando a palavra de Deus. E durante esse tempo que ele está ensinando, falando, pregando, levando o conhecimento do povo, o que é a vontade de Deus, os mandamentos do Senhor,
Deus fez com que todas as nações ao redor tivessem medo, tivessem temor de Judá. E ninguém tinha coragem sequer de ameaçar Judá. Então, conclusão, Judá estava em paz, porque o Senhor estava tomando conta. E Josafá estava agindo, vivendo em conformidade com a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus a todos. Determinou que a palavra de Deus fosse ensinada em todo Judá, porque nem todos tinham conhecimento. Então foi pregado, ensinado, preparado Judá para viver de acordo com a vontade de Deus. As nações ao redor ninguém atacava, tinham medo, nem ameaçava. Temor do Senhor. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós nos entregamos ao Senhor. Quando eu digo entregar ao Senhor, nós não é pegarmos alguma coisa e entregar. É nós entregarmos as nossas vidas. Como que é essa entrega? É nós vivermos não de acordo com a nossa lógica, com o entendimento humano, com a sabedoria humana, mas de acordo com a vontade de Deus. É sermos simplesmente o que Deus disse nós somos. Fazer o que Ele diz para nós fazermos. E não fazer, em hipótese alguma, o que Ele diz para nós não fazer. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá, além da prata que pagava como tributo. Os árabes lhe ofereceram dos seus muitos rebanhos 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Assim Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso e conhecido. Edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. E mantinha muita munição nas cidades fortes de Judá, bem como soldados, guerreiros treinados e destemidos em Jerusalém. Este, portanto, é o número deles, segundo as suas famílias em Judá. Eram comandantes de 1.000, o chefe Adná com 300.000 homens treinados para o combate. Em seguida, o líder Joaná com 280.000. Depois Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço de Deus, com seus 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliadá, homem nobre e corajoso, com 200.000 soldados armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180 homens treinados para a batalha. Estes eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam estrategicamente posicionados nas cidades fortes por toda a terra de Judá. Ele buscava a Deus, fazia tudo de acordo com a vontade do Senhor, mas também vigiava. Que a palavra de Deus nos manda vigiar e orar. E muitas pessoas fazem o contrário, só querem orar e não vigiam. Ele organizou cidades fortes, fortaleza, preparou o exército, guerreiro, a força militar estava pronta, se necessário fosse para combater. Os homens estavam armados e preparados para uma guerra se ela assim aparecesse. Nós devemos, em todo o tempo, orar, buscar o Senhor. Mas nós temos uma parte nossa que nós temos que fazer. Nós temos que vigiar. Nós temos que cuidar. Nós não podemos ser ociosos. Nós não podemos ser omissos. Nós não podemos ser preguiçosos. Temos que fazer a nossa parte. Vigiai e orai. Não adianta eu deixar a casa toda aberta e ficar orando. Não, Deus não vai deixar ninguém. Ladrão vai entrar, vai levar tudo, não pode causar algum mal. Eu vou orar ao Senhor. Mas eu vou fechar a porta, vou colocar trancas, se necessário eu vou colocar grade, se necessário eu coloco alarme, cerco elétrico, o que tiver que fazer. Senhor, mas tem uma parte que nós temos que fazer. Nós temos que aprender isso. 2 Crônicas, capítulo 18. Josafá possuía grande riqueza e muita glória, e se tornou parente do rei Acabe. Um dos erros dele foi exatamente isso. Nós estamos vendo agora que ele
errou, porque nós sabemos quem foi o rei Acabe, um déspota. Mas Josafá agora se uniu a ele. Acabe era rei em Israel, Josafá em Judá. Mas é através do relacionamento de casamento, se tornou parente. Não deveria ter feito. Nós temos que tomar muito cuidado com as alianças que nós fazemos. Olha, isso aí é o julgo desigual. Nós vamos ver a consequência disso. Ou melhor, nós já vimos. Nós já lemos antes. Depois de alguns anos, ele foi encontrar-se com Acabe em Samaria. Acabe mandou matar muitas ovelhas e bois e preparou um banquete para ele e todo o povo que acompanhava. O persuadiu a subir com ele para atacar Ramote de Gileade. Algum tempo depois, Josafá foi visitar lá em Samaria o rei Acabe. O rei Acabe ofereceu aquele banquete de rei para ele e toda a sua comitiva. E o chama, o convida para fazer parte com ele no ataque a Ramote de Gileade. E nós vamos ver que ele vai concordar. E nós vamos ver que ele não deveria ter ido. Acabe, rei de Israel, indagou a Josafá, rei de Judá: irás porventura comigo lutar contra Ramote de Gileade? Ao que Josafá prontamente retrucou-lhe: sou com tu, o meu povo é como o teu povo, eis que estaremos contigo na guerra. Concordância, grande. Contudo acrescentou: rogo-te que busque primeiro o conselho de Deus, o Senhor. Então o rei de Israel convocou 400 profetas e lhe questionou: devemos atacar Ramote de Gileade, ou melhor, deixarmos de fazê-lo? Eles responderam-lhe: vai, Deus entregarás nas mãos do rei. Acabe, Josafá ainda teve uma decência, falou: não, escuta, só te peço que antes de nós subirmos, vamos consultar a Deus. Então Acabe mandou chamar aqueles profetas deles ali, aqueles bajuladores, como tem muito por aí, bajuladores mentirosos, hipócritas, que não são servos do Senhor, são servos do diabo. Tem muitos. E esses chegam, esses 400, Acabe pergunta, não, o rei Acabe, o rei de Israel, pergunta que nós devemos ir atacar Ramote de Gileade ou não. E eles dizem: não, vai, Deus é contigo, rapaz, Deus vai te entregar a cidade na mão, vai em paz, é tranquilo. É sua vitória, é presente de Deus. Essa conversa fiada que nós ouvimos aí nos templos aí, onde pregadores, pastores estão entregando bênção, dizendo que Deus está abençoando, está fazendo isso, estão fazendo aquilo, sendo que não é verdade, né? Então foi isso que esses 400 falaram. Entretanto, Josafá indagou: não há aqui mais algum profeta do Senhor que possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: em verdade há ainda um pelo qual se pode consultar a Deus, mas eu o odeio, porque nunca profetizo o bem a meu respeito, mas sempre o mal. É Micaias, filho de Ilá. Mas Josafá ponderou: não diga isso ao rei. Então o rei de Israel chamou o oficial e ordenou-lhe: manda vir depressa Micaias, filho de Ilá. O rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, vestidos em trajes reais, estavam assentados cada um no seu respectivo trono na praça da entrada de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Então Zedequias, filho de Quená, moldou para si uns chifres de ferro e exclamou: com estes ferirá os sírios, até que sejam completamente derrotados. E todos os profetas profetizavam mesmo: ataca Ramote de Gileade e será bem sucedido, porquanto o Senhor entregará nas mãos do rei. Tá ali o Josafá ainda fala com ele: seu rei, mas peraí, não tem mais nenhum outro profeta aí, não, nenhum outro profeta mais sério, o profeta do Senhor mesmo, que a gente possa consultar? Josafá percebeu que aqueles 400 bajuladores mentirosos não estavam falando a parte de Deus. Quando nós temos ainda alguma comunhão com Deus, nós temos discernimento, ele discerniu.
Viu que não era espírito do Senhor. Aí Acabe falou com ele, falou, olha, ainda tem um sim. Mas isso aí é o Micaias, né? O filho lá de lá, mas eu odeio ele. Porque ele nunca fala nada, coisa boa a meu respeito, só fala coisa ruim. Eu odeio ele. Mas na verdade ele deveria odiar sua má conduta, suas más atitudes. Porque Micaias só falava com ele a palavra de Deus e era apontando, condenando os seus erros. Né? Esse é o problema. Quando nós estamos em erro, nós temos raiva da palavra de Deus, nós temos raiva de homens de Deus, nós temos raiva de tudo aquilo que nos mostra o nosso erro, porque são luzes, e a luz mostra as trevas, a escuridão. Quando nós estamos em erro, no pecado, nós estamos na escuridão, estamos em trevas. Então nós temos raiva da luz. Então ele tinha raiva de Micaias. Mas mesmo assim, o rei de Josafá falou, não fala isso não, manda chamar ele. Então o rei mandou um oficial ir buscá-lo mais rápido. E ali eles estavam os dois reis, né, com suas vestes, trajes reais, e no trono ali, né, nos seus tronos reais, sentado ali na porta da cidade. A porta da cidade era como se fosse hoje, por exemplo, o palácio, a prefeitura, onde todas as autoridades se reuniam para o povo ir consultá-lo. Ou qualquer outro motivo festivo ou de uma reunião. E eles estavam ali, e os 400 profetas na sua frente, dizendo, não vai, Deus entregou Ramon de Gileade nas suas mãos, vocês serão vitoriosos, Deus está te abençoando, Deus está lhe dando. Um deles fez um chifre de ferro, falou, com esse chifre aqui você vai ferir Ramon de Gileade, você será vitorioso. Agradando o rei, tentando agradar Josafá também. É o que nós vemos hoje em muitos dos templos. Você vai, os profetas falam, não, Deus está te curando, Deus está te dando, Deus está fazendo. Você é vitorioso, vai na sua vitória, vai em paz, vai isso, aquilo. Sendo que é mentira. Porque a função seria nós condenar o pecado, esses pregadores não estão condenando o pecado, não estão chamando o povo ao arrependimento, não estão mandando eles abandonarem as desobediências, as rebeldias. Não querem saber, só querem dizer que Deus está dando, Deus está... E é mentira, não é assim. Aí essas pessoas vêm para o templo, saem do templo e vão e nessa semana você vai ter vitória. É mais uma semana fracassada, é mais um mês, um ano fracassado, sem vitória, sem nada. Ah não, Deus vai lhe dar, Deus está dando, Deus está fazendo, Deus. Usa o nome do Senhor em vão. São falsos profetas, são falsos pregadores, são mentirosos. Tem que pregar a palavra de Deus. São como esses 400. E todos os profetas profetizavam mesmo, ataca Ramon de Gileade, será bem sucedido, porquanto o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que o rei tinha ido chamar, Micaias, lhe anunciou, esses profetas são unânimes em suas profecias a favor do rei. Vede que também a tua palavra seja como a de um deles, e fala o que é bom e agradável. Porém Micaias afirmou, assim como vive Deus o Senhor, o que meu Deus me revelar isto, declararei. Quando Micaias entrou na presença do rei, esse lhe indagou, Micaias, devemos marchar contra Ramon de Gileade ou não? Ao que ele respondeu prontamente, atacai, sereis bem-sucedido, e eles serão todos entregues em vossas mãos. Mas o rei retrucou-lhe, quantas vezes terei que te pedir que não me fale senão a verdade diante de Deus, o nome do Senhor? Então o profeta declarou, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E Deus revelou, estes não têm Senhor, volte cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não te disse que ele não profetizaria nada favoravelmente a meu respeito, mas tão somente prognósticos de derrota? Todavia Micaias prosseguiu dizendo, ouvi a palavra de Deus, o Senhor. Eis que vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. E eis que Deus indagou, quem enganará Acabe, rei de Israel, para atacar Ramon de Gileade e lá perder a vida? E um sugeria de uma maneira e outro de outra. Então finalmente surgiu um espírito e apresentou-se ao Senhor dizendo, eu enganarei. E diante do que perguntou-lhe o Senhor, de que maneira? E o espírito respondeu, irei ser um espírito mentiroso
na boca de todos os profetas do rei. Então declarou-lhe o Senhor: vai, realiza o teu intento, tu de fato o enganarás e prevalecerás contra ele. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes teus profetas. Deus, o Senhor, portanto, é quem determinou a tua desgraça e derrota. Imediatamente Zedequias, filho de Kenaã, aproximou-se, deu-lhe um tapa no rosto do profeta Micaias e o interrogou: como o Espírito do Senhor me deixou para falar a ti? Ao que Micaias respondeu: tu verás no dia que tiver de vaguear de um aposento a outro, a fim de te esconderes. Então o rei exclamou com indignação: pegai Micaias e levai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, com a seguinte mensagem: assim diz o rei, prendei este homem no cárcere e sustentai-o somente a pão e água, até que eu volte em paz. E Micaias ainda concluiu: se voltares em paz, Deus, ou Senhor, não falou por mim. E disse mais: ouvi todos o povo as palavras que ora vos proclamo. O oficial vai lá buscar, chama Micaias e fala com ele, fala: olha, todos os profetas estão falando palavra de incentivo, boa, consoladora para o rei. Faça a mesma coisa, sua palavra seja igual. Micaias disse: não, eu só vou falar aquilo que Deus mandou eu falar, não vou falar outra coisa não. E foi chegando diante do rei, a cara pergunta: ei, Micaias, eu devo ir atacar Ramon de Gileade ou não? Micaias, o homem de Deus, falou: não, vai, você vai vencer, você vai ser vencedor. Mas falou em tom de gozação, escarnecendo do rei, rindo do rei. Mas pela maneira como ele falou, todos perceberam que ele estava brincando, rindo, fazendo gozação. O rei falou: não, escuta, rapaz, eu sempre falei com você, fala a verdade comigo. Não vem com mentira, não. Fale a verdade da palavra do Senhor. Falou: não, rapaz, eu vi vocês todos fugindo e cada um deve voltar para sua casa, vocês vão ser derrotados. E vocês não devem seguir com esse projeto. Eu vi cada um de vocês fugindo, meio mato, como ovelhas sem pastor. Então o rei falou: tá vendo, Josafá? Eu falei, cara, ele nunca profetiza nada a meu respeito de bom, ele só profetiza coisas ruins. Micaias conseguiu, ele falou: olha, eu vi Deus sentado no seu trono e tinha todo o exército celestial estava diante dele, tanto à direita quanto à esquerda. Ou seja, à direita do Senhor nós sabemos que estão os anjos do Senhor. Mas as pessoas falam assim, tem um tema em dizer que o inimigo, nosso adversário, não se aproxima de Deus. É mentira. O diabo, nós conhecemos a história de Jó, antes de atacar Jó, ele ia diante de Deus, perguntava, conversava, Deus falando: então tá, pode fazer isso ou não pode? O diabo, para atacar, tem que ter autorização de Deus. Então ele viu ali tanto a direita quanto a esquerda. E ele perguntou, então, Deus perguntou: vem cá, como que eu poderei, como que eu vou fazer? Quem vai enganar o rei Acabe para ele ir atacar Ramon de Gileade, ser derrotado e morrer lá? E perder a sua vida. Aí cada um falava de uma maneira ou de outra, mas um espírito, né? Um demônio falou: não, eu vou ser um espírito mentiroso, eu posso chegar a ser um espírito mentiroso na boca de todos aqueles profetas dele, incentivando ele para ir. O profeta vai mandar ele ir, e ele vai perder a vida dele. Você é um espírito mentiroso na boca de todos esses profetas, e nós vamos enganar, e eles vão então enganar o rei. Então, Deus concordou, colocou esse espírito mentiroso, deixou esse espírito mentiroso e falou: então vai.
a enganar os profetas para que Acabe caia, morra nessa. E depois que ele profetizou isso, Acabe, claro, ficou chateado. Aquele Quená, um profeta, um falso profeta, que tinha feito o chifre, ainda deu um tapa na cara dele. Falei, rapaz, como é que o Espírito de Deus saiu de mim e entrou em você? E ele só respondeu, falou, não, você vai saber no dia que você ficar fugindo de um lugar para o outro aí, com medo dos inimigos. Isso aí que você vai ficar sabendo. Mas então o rei Acabe mandou, falou, olha, pega ele, leva para lá, manda entrega lá pro administrador, manda prender, coloca ele do caça, trata ele a pão e água, até o dia que eu voltar. Falou, não, se você voltar em paz, eu não sou homem de Deus, não foi Deus que falou. Olha que Acabe foi revelado, mostrado que ele ia perder a vida, que ele não deveria subir. Mas ele acreditou no espírito de mentira. Deus tinha enviado o espírito de mentira para na boca daqueles 400 profetas. Eu sempre falo, gente, não, porque não, alguém está enganando, é o diabo, as outras pessoas. Toda ação do diabo tem que ter a permissão de Deus. E Deus vai permitir sempre que o diabo haja de uma maneira ou outra contra nós, em qualquer área da nossa vida, se nós estivermos agindo contrário à palavra de Deus. Acabe vivia contra a palavra de Deus. Então foi permitido. Essa que é a verdade. Então, Josafá, ouvindo isso, não deveria ter ido. Porque Deus já avisou que Acabe vai morrer lá. É uma derrota. Ele é inteligente, ele deveria romper na hora a aliança com Acabe e falar, olha, eu não vou não. Então eu não vou subir com você. Mas mesmo assim, nós veremos que eles vão ainda. Mas a palavra de Deus se cumpre. O diabo, ele age na nossa vida, eu tenho dito constantemente, o diabo não passa de uma espécie de anjo vingador do Senhor. Ele só pode agir, ele só pode fazer com a determinação, com a vontade, com a permissão de Deus. Deus mandou um espírito mentiroso. Vai lá, coloca esses, sejam na boca desses falsos profetas. Então esses falsos profetas que abundam, que lotam os templos por aí, entregando profecias, revelações mentirosas, o que tem na vida deles são demônios, espíritos de mentiras. Permissão de Deus, sim, claro. Mas por que eles ficam falando e essas pessoas acreditando? Porque essas pessoas também estão em erro, estão desobedientes e Deus permite. Então, que eles falam isso. Que eles aceitam isso. Que eles acreditam nisso. E são derrotados constantemente. Pessoas que andam correndo atrás de profecia e de revelações. E sempre encontram esses profetas mentirosos. Que tem o espírito de mentira na boca. E ficam enganando, não, Deus está lhe dando, você vai receber, assim como esses falavam agora. Você vai ser vitorioso aqui, tá ali a sua vitória, pega, recebe, vai, mas você não vê nunca chegar. Só derrota. Tem que aprender, gente, com a Bíblia, aprende com a palavra de Deus. Deixa de viver a emoção. Deixa de viver a emoção. Toda a Bíblia, ela é feita para nos ensinar. Então o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, partiram com o objetivo de atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel confidenciou a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na batalha, tu porém vestes traz reais. E assim se fez. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seu chefe dos carros de guerra: não lutareis nem contra soldados, nem contra oficiais, mas tão somente contra o próprio rei de Israel. Então, quando os capitães dos carros avistaram Josafá, imediatamente deduziram: eis que vem aí o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou a Deus, o Senhor, e o livrou. Deus os afastou dele. Pois quando os capitães dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura abdominal. Então o rei ordenou ao condutor do seu carro: volta e tira-me da batalha, porque estou gravemente ferido. O combate ficou mais acirrado durante todo aquele dia. E assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até o final da tarde.
e ao pôr do sol morreu Acabe. Subiram para atacar Ramon de Gileade. Acabe falou: olha, eu vou disfarçar, eu vou com um soldado qualquer, agora você vai nos trajes reais. Mas exatamente, ele já estava Acabe armando uma cilada para Josafá. Porque ele sabia que o rei da Síria tinha a determinação de pegar o rei. Então, o objetivo dele é que pega o Josafá. Porque o rei da Síria tinha determinado: olha, vocês não têm que perseguir oficiais, soldados, ninguém. O rei de Israel que eu quero é Acabe. Corra todo em cima dele, pegue e o mate. Por isso ele foi disfarçado. E daí fez questão que o amigo dele, Josafá, fosse com os trajes reais para que fosse chamar essa atenção para cima dele. E a luta tornou acirrada, a coisa foi séria. Tentaram pegar Josafá arou, clamou a Deus. Deus fez com que o Sírio percebesse que não era o rei de Israel. Aí deixaram ele para abandonaram. E naquela luta, o tempo todo, um soldado pega uma flecha e atira no meio da turma. E aquela flecha entrou, pegou exatamente Acabe. Ali no meio da junta ali da armadura, naquela época usava aquelas armaduras, né? As armaduras abdominal, mas a flecha passou ali no meio de uma emenda e atingiu. E ele falou com o falou: não, escuta, me tira aqui no meio da batalha, porque eu estou gravemente ferido. Mas a batalha estava tão acirrada que ele não teve como fugir, ele estava cercado. E teve que continuar no mesmo ferido, até a tarde. Quando foi no final da tarde, ele morreu. A palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus se cumpriu. Deus disse para não subir. Ele preferiu ouvir o espírito de mentira. Nós vimos o final. As pessoas hoje andam em busca de profecias, de revelações mentirosas, desses profetas que estão por aí, com espírito de mentira em suas bocas. E quando escutam a verdade, quando ouve a palavra de um homem de Deus dizendo uma dessas pessoas se converterem e buscarem o Senhor, elas não aceitam, elas não querem. Pagam um preço alto. A derrota que estão enfrentando é por causa da desobediência. É por querer satisfazer a vontade, é por não buscar o Senhor em verdade e busca simplesmente as mentiras. Então Deus coloca um espírito de mentira na boca dos falsos profetas. As dúvidas todas que nós precisamos esclarecer estão na Bíblia. Nós não temos muito a falar, porque nós já repetimos. Isso aqui nada mais é do que uma repetição do que nós já vimos, já lemos. Nós concluímos a leitura hoje do capítulo 18 de 2 Crônica. Amanhã, querendo Deus, estaremos lendo o 19. Todo momento eu falo: leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenham um bom dia.